E aí, bora decifrar um dos temas mais importantes e, vamos combinar, às vezes mais complicados do direito administrativo brasileiro? Atos administrativos. Se esse assunto já deu um nó na cabeça de alguém, pode ficar tranquilo que a gente vai desatar esse nó agora, de um jeito bem visual e direto ao ponto. Vamos lá. Para quem está na batalha dos concursos públicos, atos administrativos é aquele tema que, nossa, parece uma montanha gigante para escalar, né? Mas calma, a ideia aqui é justamente essa, pegar essa montanha e transformar numa trilha bem sinalizada, passo a passo, para a gente chegar lá no topo dominando o assunto. Então, vamos começar essa caminhada. Ok, mas afinal de contas, o que é um ato administrativo? De forma bem simples, é como o Estado fala, é a manifestação da vontade dele. Pensa que essa é a principal ferramenta que a administração pública tem para agir, seja para criar um direito para alguém, impor uma obrigação ou só organizar a própria casa. Entender isso é a base de tudo que a gente vai ver. Agora, a parte legal. Em vez de ficar decorando uma lista sem fim, vamos pensar nas classificações de um jeito diferente. Imagina que a gente tem um kit de ferramentas, ou várias lentes de um óculos, sabe? Cada lente que a gente usa nos ajuda a enxergar o mesmo ato por um ângulo novo, revelando uma característica diferente dele. É um verdadeiro kit de análise. A nossa primeira lente analisa o grau de liberdade. De um lado tem os atos vinculados. Aqui, a lei manda em tudo, dita cada detalhe. O gestor não tem escolha. É quase uma receita de bolo que ele tem que seguir à risca. Do outro lado, os atos discricionários. Nesses, a lei dá uma margem, uma liberdade para o gestor decidir o que é melhor, com base na conveniência e na oportunidade. É a diferença entre uma ordem do tipo faça exatamente assim e outra que diz analise e faça o que for melhor nesse caso. Beleza, próxima lente na mão. Para quem esse ato é direcionado? Os atos gerais são como um outdoor na estrada, valem para todo mundo, não tem um destinatário específico. Pensa num regulamento de trânsito. Já os atos individuais são como uma carta registrada, com nome e endereço. Eles miram uma pessoa ou um grupo certinho, como na nomeação de um servidor. E agora, a lente do alcance. Onde é que esse ato faz efeito? Se for um ato interno, as consequências ficam ali, dentro dos muros da administração, só organizando a vida dos servidores. Mas se for um ato externo, ele atravessa esses muros e vai bater lá na porta do cidadão, criando direitos e deveres para quem está fora do governo. E olha, essas são só algumas das lentes, tá? Existem várias outras para analisar os efeitos de um ato, como ele foi formado e se ele é válido ou não. Mas o pulo do gato é entender isso aqui. Um único ato, um só, pode ser visto por todas essas lentes ao mesmo tempo. Ele pode ser discricionário, individual e externo, tudo junto. Sacar isso é o que permite fazer uma análise completa de verdade. Certo. Agora a gente chega a um ponto que é crucial. É tipo o teste de qualidade de um ato administrativo. São 3 palavrinhas que andam juntas, mas cuidado, elas não significam a mesma coisa. Perfeição, validade e eficácia. Entender a diferença entre elas é fundamental. Vamos olhar essa tabela com calma, porque ela é o coração da coisa. Um ato é perfeito quando ele cumpriu todas as etapas da sua criação. Ele é válido quando está de acordo com a lei e é eficaz quando já pode produzir seus efeitos. Olha a combinação 1. É o cenário ideal. O ato está completo, é legal e já está valendo. Agora, a combinação 2. Um ato pode ser perfeito e válido, mas ainda não produzir efeitos. Pensa numa nomeação que só passa a valer depois da posse. O ato existe, é legal, mas está aí em stand-by. A combinação 3 é a mais perigosa. O ato é ilegal, mas está aí, produzindo efeitos no mundo real até que alguém anule ele. E por fim a 4, um ato que, além de legal, nem sequer começou a produzir efeitos. Pegar essas nuances muda o jogo. Beleza. Já que a gente sabe fazer o check-up de um ato, bora conhecer os 5 tipos principais, as 5 espécies. Pensa neles como se fossem os personagens principais dessa história, sabe? As categorias mais comuns que a gente encontra por aí. A classificação mais famosa, a do Hélio Lopes Meireles, divide eles em 5 grandes grupos. Os normativos, os ordinatórios, os negociais, os enunciativos e, por último, os punitivos. Vamos ver rapidinho o que cada um desses personagens faz. Primeiro, os atos normativos. A missão deles? Criar regras gerais para detalhar o que uma lei maior já disse. Eles não criam uma lei do zero, mas são tipo o manual de instruções para aplicar aquela lei no dia a dia. Decretos e regulamentos são os exemplos clássicos. Em seguida, os atos ordinatórios. O nome já dá uma dica, né? Eles servem para botar ordem na casa. O foco é totalmente interno. São as circulares, os avisos, as ordens de serviço.
Basicamente, as ferramentas que os chefes usam para organizar o trabalho e garantir que a máquina pública funcione direitinho. Agora, os atos negociais. Aqui a coisa muda, porque tem uma interação. Geralmente uma pessoa ou uma empresa vai lá e pede algo para a administração e o Estado responde. Uma licença para construir, uma autorização para fazer um evento. Mas um detalhe importante, mesmo com esse nome negocial, a decisão final é sempre do Estado. É unilateral. O quarto tipo, atos enunciativos. Esses aqui são bem diretos. A função deles é basicamente constatar um facto. Eles não criam nada novo. Só declaram, atestam, certificam algo que já é realidade. Uma certidão de nascimento ou um parecer técnico são ótimos exemplos. E para fechar, os atos punitivos. O nome entrega tudo, né? São a resposta da administração quando alguém pisa na bola, comete uma infração. Uma multa de trânsito, a suspensão de um funcionário, todos são exemplos de atos que aplicam uma penalidade, uma sanção. Pronto! Se a gente juntar todas essas peças que a gente viu, as lentes de classificação, o teste de qualidade e os 5 personagens principais, a gente tem na mão uma verdadeira chave mestra. Com essa chave, dá para abrir a porta e entender qualquer ato administrativo que aparecer na frente. E o grande conselho, o que amarra tudo isso, é o seguinte: o segredo não é só decorar, é entender a lógica por trás de cada coisa e praticar. Pegar exemplos do noticiário, do dia-a-dia e tentar aplicar essas ferramentas para classificar. É o melhor treino que existe. E para a gente fechar, fica uma pergunta para pensar. Da CNH no bolso à matrícula na faculdade pública, passando pela autorização de um remédio, qual será o ato administrativo que mais mexe com o nosso dia a dia, hein? Refletir sobre isso ajuda a ver como esse assunto que parece tão técnico, na verdade está em todo canto da nossa vida.